Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje chega ao final a nossa série em homenagem aos escritores, essas pessoas que nos fazem viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. E já que toda a nossa série foi baseada em clima de Feira do Livro, hoje a gente encerra ela aqui, no meio da Feira do Livro de Porto Alegre. A gente está gravando esse programa hoje no estande da Câmara de Vereadores, aqui na Praça da Alfândega, bem no centro da capital, para aproveitar esse clima, esse cheirinho de livros, né? Esse clima de Feira do Livro, que muda a paisagem de Porto Alegre. E para celebrar esse momento e para encerrar essa nossa série, eu recebo hoje aqui a Júlia Dantas, escritora. Júlia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bom, Vanessa? É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. A gente agradece a tua disponibilidade. Júlia, a gente está acostumado a trazer os escritores aqui, esses escritores que fazem histórias sobre personagens, sobre vidas que não são deles. Mas hoje a gente quer contar a história de vocês. Então eu quero que tu comece nos contando por que começar a escrever, como é que tu começou no mundo da literatura. Bom, escrever, eu escrevo desde criança, embora fosse apenas, enfim, quase um jogo, né? Era uma brincadeira de criança mesmo. Continuei escrevendo na adolescência, quando jovem adulta. Eu peguei a época dos blogs, que quase já não existem mais, né? Mas cheguei a ter blogs. E quando eu estava na faculdade, eu fui fazer a oficina do Assis Brasil, de criação literária. E aí lá foi a primeira vez, ele foi a primeira pessoa que me disse, olha, isso aqui tu pode fazer a sério, né? Assim, tu pode levar isso adiante. E foi ali que eu comecei a pensar, então quem sabe eu começo a escrever para publicar, né? Porque são coisas diferentes, né? Escrever e publicar. Então foi ali, eu tinha nisso 20 anos, e eu comecei a pensar, então quem sabe publicar. Mas eu estava no meio da faculdade ainda, depois fui morar fora e tal, então eu fui publicar meu primeiro livro em 2015, quando eu já estava com 30. E a gente sabe, né, Júlia, que a escrita ela é uma vocação, mas tu te especializou nisso, fizeste doutorado nisso. Então, como é que toda essa busca, né, de conhecimento te fez melhorar a tua leitura, te fez tornar ela ainda mais atrativa? De fato, isso ajuda a escrever melhor? Uhum. Sim, com certeza. Porque, claro, existe algo que a gente traz, que muita gente traz, não sei, da infância, ou que desde sempre, né, essa ideia de desde sempre quis escrever. Mas a gente aprende a aprimorar o texto, né? Aprende técnica narrativa, aprende a experimentar estilos diferentes, a testar formas de se expressar. Então, eu fiz o mestrado e doutorado em escrita criativa, depois de já ter feito várias oficinas, né? E com certeza muda muito o meu trabalho, muda muito a maneira que eu escrevo e, sobretudo, a maneira que eu consigo editar o meu próprio texto depois, né? Então, eu faço uma primeira versão. E essa primeira versão ainda se transforma muito antes de chegar no resultado final. E já que a gente fala em criativa, queria que tu contasse pra gente de onde que vem a inspiração para escrever e como é que tu lida com... a gente sabe que existem momentos ali de bloqueios, né? E agora? Como é que eu continuo essa história? Como é que tu faz nesses momentos? Bom, acho que a inspiração vem de muitas coisas variadas, assim, né? Vem da vida mesmo, com certeza, né? Mas também vem daquilo que capta a nossa atenção no mundo, né? Então, às vezes, pode ser a história de outra pessoa que, por algum motivo, te seduz, né? E tu pensa, eu quero escrever sobre isso. Ou pode ser que tu esteja no ônibus e tu ouve uma frase e pensa, nossa, que frase inusitada, né? Que história será que tem por trás dela? Então, tudo isso também serve de inspiração. E esses momentos de bloqueio, eles já não me atormentam mais, assim, justamente porque eu fiz muitas oficinas e enfim, estudei muito. E a gente aprende que o jeito de lidar com o bloqueio é se colocar algum exercício prático ou se colocar alguma regra e escrever qualquer coisa, mesmo que depois isso vá fora, né? Não importa, assim. O ponto é se colocar em movimento, assim. Então, diante de um bloqueio, o que tu faz? Não sei, tu pode pegar alguma proposta de escrita criativa, e tem aos montes na internet, assim, né? É fácil de achar. Ou simplesmente o que muita gente faz, e tem gente que faz isso todos os dias, eu vou sentar durante 10 minutos, coloca lá um cronômetro, e eu vou escrever sem parar, sem tirar a caneta do papel. E qualquer coisa, né? Assim, vai sair provavelmente um monte de coisa que tu vai botar fora depois. Mas aquilo ali começa alguma coisa, assim, né? Dá a partida em alguma coisa. Júlia, tu imaginava que aquela mocinha lá que escrevia nos blogs ia se tornar essa escritora de sucesso, com várias obras publicadas e reconhecidas? Não, com certeza não, né? Nunca foi um plano, assim, de, vou fazer isso e depois aquilo. Também não era um sonho muito claro, assim, né? Eu quero ter tantos livros. O caminho foi muito mais aos poucos, assim, né? Cheguei num texto que eu acho que pode virar um livro, e aí veio o primeiro livro.
E aí depois, já tem uma outra história na cabeça. Então as coisas vão andando meio naturalmente para mim, né? Para mim nunca foi um projeto, né? Assim, nunca, se tivessem perguntado naquela época, de onde é que tu te vê daqui a 10 anos, não sei o que eu teria dito, mas eu não teria dito isso, né? E quantas obras publicadas tu já tem hoje, Júlia? São 3. Ruína e Leveza, saiu em 2015. Ela se chama Rodolfo, saiu em 2022. Esse ano saiu A Mulher de Dois Esqueletos. Inclusive, tem um livro aqui do nosso chefe, o nosso chefe Clayton Fortunato, que é muito fã da Júlia, inclusive, e que lê bastante, que eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar para vocês. E também gostaria, Júlia, que enquanto eu mostro ele, que tu contasse pra gente qual que é a história desse livro. Esse é um romance híbrido, então ele tem mais de uma história, digamos. Porque ele conta, sobretudo, a história de uma mulher, que é uma escritora, pela primeira vez é uma personagem que se parece mais comigo. Então ela é uma escritora, chegando perto dos 40 anos, e ela está tentando entender se ela quer ou não ter filhos. Ela sabe que ela quer ter uma carreira literária, ela não sabe se ela quer ter filhos, e ela, sobretudo, não sabe se ela consegue ter as duas coisas. Então, ele é um romance híbrido, porque tem a história dela, ela vai narrando em primeira pessoa, e aí o livro também é permeado por contos que ela que escreve, né? Então, tem essa ficção dentro da ficção. Então, tem os capítulos que ela narra, e alguns capítulos que são, na verdade, contos de autoria dela. E tem toda essa questão da história da mulher também, né, Júlia? Que é algo bem importante também, que é algo que tu faz, tua escrita também trazendo detalhes sobre isso. Eu me apaixonei, já falei pela Júlia, me apaixonei pela capa também, muito criativa mesmo. E tu te envolve em toda a criação, assim, desde capa e tudo mais. Quem faz a capa é sempre uma designer, né? No caso da editora dublinense. Essa capa é da Kali. E eu participo no sentido de que eles me mostraram antes, né? Assim, e aí tinha umas outras opções, eu acho. Mas quando chegou em mim, já veio, assim, a editora já disse, essa é a nossa preferida. E eu olhei e disse, essa é a minha preferida também, com certeza é essa. Aí tinha umas variações de cores ou de fonte, mas ela chegou, a gente bateu o olho e, não, é isso aqui, essa é a mulher, é isso. Inclusive, Júlia, um detalhe para a gente lembrar, que inclusive está na tua biografia nesse livro, é a questão do teu primeiro livro, Ruína e Leveza, que foi reconhecido, né? Já foi finalista de prêmios, tem o prêmio Açorianos também. Como que vem esse reconhecimento para ti? Além de indicar que tu está no caminho certo, está fazendo sucesso, está colhendo os louros do teu trabalho, como é que serve esse reconhecimento? Ele serve como combustível? Sim, com certeza, né? Porque ele é isso, né? Vai mostrando que, bom, as pessoas estão lendo e elas estão sendo movidas, né? De alguma forma, pela literatura que eu estou fazendo. E, além disso, os prêmios servem, sobretudo, para o livro, no sentido de que, via de regra, a gente lança o livro, daí ele aparece na mídia, ele circula um pouco, né? Na época de lançamento. E aí depois ele some da mídia, da imprensa, enfim, né? Porque, enfim, né? Você sabe melhor que eu, que a imprensa depende muito do evento, né? Então passou o evento, o lançamento, daí ele meio que desaparece. E aí se vem um prêmio, seja ser finalista ou ganhar um prêmio, e aí ele ganha um novo fôlego, assim, para aparecer de novo. E aí ele chega em novos leitores. Então, os prêmios servem sobretudo para isso, assim, aumentar a circulação do livro. Ele volta a ser assunto, e aí, enfim, aí se o segundo também, né, circula por uma premiação, traz o primeiro de volta, então é sempre esse ciclo que vai se renovando e meio que movimentando toda a obra, assim. A gente sabe que cada obra é um filho, né? Mas tem algum livro seu que te marcou mais, tanto o processo de escrita dele, quanto o lançamento? Acho que não, porque cada um é muito... No meu caso, eles são muito diferentes também entre si, né? Tem gente que escreve, não sei, trabalha sempre os mesmos temas e tal. E os meus livros são muito diferentes. Então, cada um deles está num momento de vida muito diferente também, né? Então, claro que o primeiro é a estreia, né? Isso sempre tem um peso importante, assim. Mas o segundo foi, eu estava vindo de volta para morar em Porto Alegre, então também associo muito a essas memórias afetivas de voltar para a cidade onde eu nasci, né? E voltei a morar aqui. E esse agora, enfim, né? Ele saiu logo depois da enchente, então ele também se refere a um outro momento de vida. Cada um deles é muito diferente entre si, e falam de momentos muito diferentes da minha vida. Júlia, e tu que antes de escritora também foi leitora, né? É leitora ainda. Como é que tu observa a importância de eventos como esses, né? Hoje a gente está aqui na Praça da Alfândega, num dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina, que é a Feira do Livro. Qual que é a importância de movimentos como esses para incentivar a leitura, incentivar a escrita?
A gente fala muito, né? No Brasil se publica muito e se lê pouco, porque de fato tem muitos lançamentos de livros e se vende pouco livro, né? E a gente supõe que as pessoas leem, portanto, pouco, né? E eu acho que falta muita política de formação de leitor mesmo. Então, a feira acho que é essencial. Eu estava vindo para cá e estava chegando também uns ônibus de colégio. Isso é muito importante, né? Assim, que venham as pessoas mais jovens, que vejam tudo isso, que se interessem, provavelmente vão participar de alguma palestra ou escutar alguém, né, falando alguma coisa, uma contação de histórias, não sei. E tem chance de que alguma dessas pessoas se apaixonem pela leitura, né, e passem isso adiante. Então é fundamental, né? A feira acho que é um espaço super democrático da cidade. São poucos os espaços hoje em dia onde tu consegue chegar e não pagar ingresso e estar diante de pessoas que te inspiram, né? Então eu acho que é um espaço importantíssimo assim para a cidade e para a formação de público e formação de leitor mesmo. A gente sabe que só o fato de divulgar o seu livro, incentivar que as pessoas leiam, já é um desafio e tanto, né? Mas quais foram as principais dificuldades que tu observou na tua vida enquanto escritora, Júlia? O mais difícil, em ordem muito prática, assim, o mais difícil é distribuir o livro, né? E eu tenho ainda o privilégio de estar dentro de uma editora, né? Então quem faz esse trabalho, a editora, não sou eu. Mas eu acompanho muitos autores independentes também, e a distribuição é sempre o desafio maior, assim, como chegar na livraria, chegando numa livraria, como aparecer na livraria. Então o espaço parece pequeno, assim, né, para o tanto de livro que existe, e como captar a atenção do leitor, né, que tem uma oferta gigante. E hoje em dia a gente compete, um termo horrível, né? Porque a gente não está competindo entre autores, mas... Estão coexistindo, né? Coexistindo, mas o tempo que as pessoas têm de leitura é limitado, né? E além disso, a oferta de entretenimento é gigantesca, inclusive em outros meios, né? Então, assim, como é que a gente faz uma pessoa querer ler um livro ao invés de ver um seriado? Ou ao invés de ver abrir o TikTok, sei lá, né? Com quem é que a gente está concorrendo hoje em dia, assim, né? Mas então, é isso, assim, né? Captar a atenção de alguém que vai sentar, provavelmente em silêncio, ou sei lá, né? Ouvindo uma música, e dedicar não sei quanto tempo a uma atividade que é essencialmente solitária. E que às vezes é entretenimento, às vezes é muito prazeroso, às vezes é difícil também, né? O livro bom, às vezes, ele é difícil, exige algo, né, da nossa participação. Então, acho que essa é a maior dificuldade hoje, assim, né? E que é a dificuldade de leitores também, eu acho, assim, né? Enfim, né, eu converso muito sobre leitura, assim, né? Tanto com meus amigos escritores quanto outros amigos. E as próprias pessoas têm essa dificuldade, assim, eu queria ler mais. E não consigo, porque não dá tempo, ou porque quando eu vejo a minha atenção foi para outro lugar, não consigo me concentrar. Então é uma dificuldade geral, né, de atenção mesmo, eu acho. Júlia, tu consegue traçar uma linha na tua vida, assim, desde o teu primeiro livro publicado para a Júlia de antes? Mudou alguma coisa na tua vida? Nossa, mudou tudo. Não, com certeza mudou, assim, Ruína e Leveza saiu, eu já estava trabalhando no mercado editorial, eu estava trabalhando dentro da Dublinense, antes eu trabalhei com tradução, antes eu trabalhei com jornalismo, então, quando Ruína sai, eu já estou, assim, no meio editorial, aí depois eu parei de trabalhar ali para fazer o doutorado, quando eu tinha bolsa, e aí virei autônoma, continuo trabalhando com literatura, né? Eu não vivo de direitos autorais, ninguém no Brasil vive, né? Ou, enfim, talvez umas 5 pessoas. Não tem como. Não tem como. Mas eu vivo de literatura no sentido de que eu dou oficina de escrita criativa, eu faço tradução, eu faço edição de texto. Então, isso foi sendo construído ao longo desses anos todos, né? De 2015 para cá, assim. E a gente vai ficando mais confiante também, né? Porque no primeiro livro teve um momento que eu pensei, eu não sei se eu vou conseguir acabar isso daqui. E aí, quando chega o segundo, eu já sabia que sim. Tá, se eu fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. Pode ser que fique ruim, mas eu vou fazer até o fim, pelo menos. E assim vai mais uns anos pela frente ainda. Júlia, tu que trabalha nesse meio, né? Tem toda essa experiência, tanto de especializações, para poder trazer esses recados, trazer essa experiência para quem está começando agora. O que tu gostaria que te falassem lá no comecinho da tua carreira enquanto escritora, que não te falaram, mas que hoje tu gostaria de dizer para quem está começando? Olha, eu acho que o principal é a persistência no trabalho, sabe? Não deixar se abalar muito por isso, né? Pelo fato de que a remuneração é mínima ou inexistente. Sim, né? Se a pessoa quer ficar rica, não venha para a escrita, faça outra coisa, né?
mas a persistência no trabalho em si, porque a gente nunca sabe que frutos ele vai dar, né? Assim, a gente escreve um livro e pensa, talvez ele possa concorrer a um prêmio. E talvez ele concorra a um prêmio, talvez não, mas talvez dali surja uma outra coisa totalmente inesperada, assim, né? Um convite para escrever uma coluna num jornal, um convite para ir para uma feira do livro em algum lugar, um convite para dar uma oficina em algum lugar. Então a gente nunca sabe quais são os frutos que vão aparecer, né? E às vezes as pessoas desanimam porque eu escrevi pensando naquele prêmio e não rolou. Mas continuar apostando no trabalho, porque ele traz outras coisas inesperadas, né? Traz as suas surpresas próprias. E agora que a gente já conhece um pouco um pouco não, conhece a vida da escritora Júlia Dantas, quero que tu fale pra gente quem mais é a Júlia quando tá em casa, quando tá com a família, com os amigos, quando não tá escrevendo. Bom, eu trabalho muito com texto, né? Então isso se mistura muito na minha vida, né? Tem muitos autores que têm um emprego normal, né? Entre aspas, e aí escrevem no seu tempo livre. E para mim tudo é muito misturado, né? Porque eu estou o tempo todo pensando em literatura, assim. Mas quando eu não tô, eu passo muito... Eu gosto muito de sair e caminhar, eu tenho uma cachorrinha e a gente sai para caminhar todos os dias, porque é o momento que eu deixo o celular em casa, eu sou muito fã de abandonar o celular. Então é o momento que eu deixo o celular em casa e saio e tô sozinha com ela e organizando, não sei, os pensamentos, a vida. Sempre que possível eu gosto de viajar, esse foi um ano muito difícil em termos de deslocamento, né? Mas é algo que também, isso sinto que renova, assim, a minha cabeça, renova minhas energias. Ir para um lugar desconhecido ou ir para um lugar tranquilo. Então, esses lugares, essas chances de deslocamento, né? Seja o mínimo do dia de vou até o Marinha e caminho no Marinha, ou seja, a possibilidade de fazer uma viagem, né? Mas tento manter isso sempre ativo na vida, assim. E como é que é o teu contato com os teus leitores, Júlia? A gente sabe que muitas vezes o escritor, ele se torna para nós leitores como se fosse uma entidade, assim, algo inalcançável, né? Como é que é para ti lidar com os teus escritores, com os teus leitores? Tem contato com eles? Recebe feedbacks? Eu recebo muito no Instagram, né? Que é a única rede social que eu mantenho. E aí recebo mensagens, né? De alguém que leu e quer vir me dizer que se identificou com alguma coisa, ou que pensou em alguma outra coisa, ou que lembrou de alguém, não sei. Enfim, tento sempre responder, né? Porque eu acho que esse momento é muito bom para os dois lados, né? Se a pessoa se deu o trabalho de me escrever uma mensagem, é porque o livro foi importante para ela. E é importante para mim receber esse retorno, porque é isso, a gente escreve, coloca no mundo, não sabe o que vai acontecer, né? Então, isso também vai alimentando, assim, o ânimo de seguir escrevendo, né? Então, é sempre muito bom. A gente sabe que hoje tu ensina muito através da escrita, né? Através da escrita e da leitura. Mas o que é a escrita? O que ser escritora te ensinou? Para mim, é o que organiza o mundo, assim, né? É um jeito que eu consigo pensar e dar sentido às coisas, e entender, ou enfim, né? Tentar inventar modos de viver mesmo, né? Como eu disse antes, para mim é tudo muito misturado. E a escrita também é muito misturada ao pensamento, assim, né? Se eu estou confusa com alguma coisa, a escrita não é assim, primeiro eu vou me organizar e depois eu escrevo. Eu escrevo para me organizar, né? Escrevo para conseguir pensar sobre as coisas. Então, a escrita para mim é muito esse momento de, eu vou aqui me acalmar, ou eu vou investigar alguma coisa, eu vou experimentar alguma coisa, e é isso. E isso vai alimentando a vida também. O que seria um dia perfeito na vida de um escritor, Júlia? Os boletos pagos. Acho que seria, assim, acordar e eu falei como uma piada os boletos pagos, mas é muito real, assim, né? Para mim, o dia perfeito seria se eu pudesse ter um dia inteiro só para escrita literária, que eu não tenho nunca, né? Mas, assim, seria o dia ideal de, eu não preciso ir fazer esses outros trabalhos que são que garantem o meu sustento, e eu posso dar alguma longa caminhada, e eu posso encontrar amigos ou encontrar minha família, né? Porque também acho que isso alimenta também a vida, assim, né? O encontro com as pessoas. Para mim, acho que incluiria também, não sei, fazer alguma comida diferente. Assim, eu adoro cozinhar, então assim, incluiria passar umas 2 horas inventando alguma coisa na cozinha. E isso, para mim, acordar tarde, dormir tarde, mas
A gente fala então de brincadeira, mas é muito real isso, né? Infelizmente a gente sabe que quem vive da cultura, da literatura, infelizmente não vive só disso, como a Júlia trouxe o relato dela que não tem como viver só disso, né? Mas é por isso que é crucial esses incentivos, por isso que é crucial organizar movimentos como a Feira do Livro, né, Júlia? Tu, enquanto escritora, como é que tu observa a importância dessas situações, assim, desse incentivo que vem não somente dos leitores, mas também dos órgãos públicos, das autoridades que podem incentivar a leitura? Sim, eles fazem muita diferença, né, para quem escreve e para todas as artes, na verdade, né? E a gente precisaria ter cada vez mais, né? Porque é isso. Tanto escritores, quanto artistas plásticos, quanto, não sei, né? Acho que a gente pode pensar em vários. A gente não ganha quase nada com o trabalho em si, mas de vez em quando isso, tem algum evento que vai te pagar um cachê. E aí isso enfim, né, te ajuda a se manter. Ou então tem muitos editais, né? Volta e meia abre um edital cultural, no qual tu pode escrever um projeto, de talvez dar aula em algum lugar, ou de, enfim, montar algum livro. E tudo isso é o que vai realmente materialmente mantendo os artistas vivos e com a possibilidade de produzir, né? E a gente deveria ter cada vez mais, não só porque os artistas aí vão poder seguir vivendo e produzindo, mas porque isso movimenta a economia em geral, né? Assim, os estudos mostram que agora não vou saber o número exato, mas cada real que se coloca na cultura se multiplica não sei quantas vezes para a economia, né? Então, às vezes tem essa ideia super equivocada de que tá dando dinheiro para os artistas, né? Dando de graça, mas na verdade é um investimento, porque isso movimenta uma cadeia gigante de trabalho e de remuneração e de pessoas que vão depois, enfim, manter a economia em movimento, manter os artistas vivos e bem alimentados, e o país ainda ganha obras de arte, né? Então, assim, vai construindo todo um repertório cultural e artístico do país, do estado, da cidade, né? A gente tem essa cidade repleta de escritores, né? E imagina como seria bom a gente ter mais livros em que Porto Alegre é um cenário, que Porto Alegre é representada no seu sotaque, no seu... Mas para isso a gente precisa, enfim, pagar as contas, ter um lugar para morar, ter um lugar para escrever. E Porto Alegre é um polo, né, Júlia? A gente tem muitos escritores além de ti, que está nos saudando com a sua presença aqui hoje, mas são muitos escritores que nasceram em Porto Alegre, que fazem de Porto Alegre seu material de trabalho também. Então a gente tem que aproveitar, ainda mais hoje que você também está no teu show, né? Feira do Livro de Porto Alegre. Júlia, mas é importante também falar sobre as dificuldades de escrever um livro e fazer com que as pessoas gostem do livro, né? Porque o escritor, ele está fazendo o livro pensando não num público, está pensando na cabeça dele ali, em quem ele vai atingir, tudo bem. Mas como é que tu faz para depois as pessoas... Como é que tu incentiva as pessoas para lerem as tuas histórias? Como é que tu faz que as pessoas leiam Júlia Dantas? Eu acho que no processo de edição, para mim, né, envolve muito, assim, convocar uns amigos, aí eu chamo, né, as amigas escritoras, para serem as primeiras leitoras e irem fazendo suas críticas, e isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. E depois acho que conto muito, né? Eu agora, enfim, né, por sorte, e os livros anteriores tiveram um bom caminho, assim, né? Então, o meu nome circula, diga, na imprensa já, por exemplo, né? Mas antes era mais difícil, e aí a gente conta com, não sei, as redes sociais, onde tu vai lá e aí, né, tu vai postar uns trechos, ou tu vai falar do teu trabalho. Hoje em dia tem a ditadura do vídeo, né? Então tu tem que fazer vídeos, que é o que as pessoas veem. Mas eu sou, né, na minha geração o vídeo não era tão imposto, assim. Mas é isso, era circular, fazer com que houvesse uma circulação ou do próprio trabalho, ou de outros textos, né? Quando existiam os blogs, por exemplo, também já não existem. Mas eu vejo no Instagram que acontece muito, a pessoa traz outros textos ali, e aí isso gera um interesse no livro que ela publicou, por exemplo, né? Então é isso, assim, estar disponível para ser lido, mas aí depois o leitor é que decide se vai ler ou não. E quando eles te leem, como é que é olhar para trás, assim, e ver que todo esse trabalho que tu teve, toda essa busca por conhecimento que tu fez, já desde sempre escrevendo e lendo, como é que é olhar para trás e ver as pessoas apreciando, ver hoje, por exemplo, as pessoas pedindo teu autógrafo no livro? É super emocionante, assim, e recompensa muito, né, o trabalho, porque dá trabalho mesmo escrever, né, e eu escrevo romances, então, assim, cada livro é um empreendimento de alguns anos, né, em cima daquilo ali, em cima do mesmo texto. Então, isso, saber que quando as pessoas leem significa algo para elas,
compensa o trabalho, e a gente se sente mais acompanhado, assim, né? Porque a escrita, embora eu conte com a edição e eu passe por várias outras pessoas, a escrita em si é sempre solitária, né? É tu e os teus pensamentos. Então, esse momento é um momento que eu me sinto acompanhada e que me sinto, isso aqui faz sentido, porque faz sentido não só para minha cabeça, né? Mas faz sentido para as outras pessoas. Então, ok, acontece esse encontro que é fora do tempo, né? Porque a gente escreve no momento, a pessoa vai ler anos depois, mas o encontro acontece. Júlia, já assim, caminhando para o finalzinho do nosso programa, eu sei que tem muita coisa para falar ainda, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Queria que tu deixasse um recado para quem está nos assistindo. Um recado. Bom, eu acho que um recado para quem gostaria de escrever é sempre um recado muito simples, que é escreva. Eu quero escrever, mas eu não sei o quê. Escreva igual. Eu dou oficina de escrita e às vezes as pessoas chegam e dizem, eu não sei se eu devia estar aqui, porque eu não sei o que eu quero escrever, mas eu sinto essa vontade. Ou então alguém chega, eu queria escrever, mas é que eu tenho uma coisa muito estranha que eu não sei o que é. Com frequência, essas são as pessoas que aparecem depois com os projetos mais legais, porque é a pessoa que está muito aberta a se descobrir, né? Então, um recado para quem quer escrever, não sabe o que fazer, escreva. Depois descobre o que vai fazer, né? E um recado para quem lê é que, A Mulher de Dois Esqueletos foi lançado esse ano. Leia Júlia Dantas. Foi lançado no final de agosto e é um livro um pouco estranho, mas também engraçado. E, enfim, acho que ele tá circulando bem até agora. E para finalizar, se tu pudesse dizer ser escritor em uma palavra, qual seria a tua escolha? Eu acho que para mim é descoberta. Júlia, muito bom também descobrir a tua história, já que falamos de descoberta, né? Descobrir o teu trabalho, as tuas inspirações. Quero te agradecer pela tua presença, por todo esse trabalho tão lindo que tu desenvolve através da escrita, que continua incentivando outros escritores também a começarem nesse mundo. Hoje a gente está finalizando com a Júlia, né? Ao longo dessa série no Trajetórias, a gente pôde conhecer muitas histórias e muitas trajetórias de pessoas que fazem a gente viajar através de um livro, né? Então, no teu nome, quero agradecer a todos que participaram, a todos os escritores que abrilhantaram o nosso programa com as suas histórias. Júlia, muito obrigada. Parabéns, que a tua carreira esteja só começando, né? Porque tem muita coisa para vir pela frente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Vanessa, pelo espaço, pela conversa, pelas perguntas. Obrigada. Parabéns, Júlia. Obrigada. Tudo de bom sempre. Então, essa foi a Júlia Dantas, escritora, e é com a Júlia que a gente encerra essa série no Trajetórias, né? Foram diversos escritores que compartilharam a sua vida e obra conosco. Essa série terminou, mas você pode rever esse e outros programas do nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.